Olá, meus queridinhos do oitavo ano, melhor turma. É, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Eu sei que vocês gostaram da segunda avaliação. É, ainda não corrigi, né? Mas vamos dar continuidade ao assunto, porque aqui não pode parar, não. Então, o conteúdo que a gente vai ver agora é o capítulo 3, página 356, que trata de povo, cultura e nação. Então, o que a gente vai estudar agora? Primeiro, o que é povo? Qual o significado de povo? O que é cultura? Né? O que é nação? O que é Estado? São esses conceitos, né? Para depois a gente começar a ver a questão de mundo. Mas aqui a gente já não vai mais tratar só de Brasil. Tudo do oitavo ano já diz respeito a mundo. Então, nós vamos aqui primeiro partir para o primeiro conceito, cultura. Né? O que é essa cultura? O texto de vocês fala sobre a questão que os povos, né? Primeiro, compreender o que é povo, você compreende quando você passa a compreender o que é cultura, quais são os elementos culturais, a identidade cultural. É, Aí ele começa na página 358 falando que a cultura une uma nação. Então ele já está afirmando que a cultura é quem une uma nação. Então, mas aí o que é essa cultura, né? O texto de vocês diz que a origem da palavra remete ao latim e está relacionada à agricultura, ao cultivo. E aí por isso se associou a questão de cultivar um valor, cultivar um hábito, uma língua, uma ideia, um símbolo. E aí cultura passou a ser o conjunto de símbolos, ideias, tendências, valores, hábitos e crenças de um povo. E é o que tá. Aqui eu coloquei, não está igual o texto de vocês, mas se trata do conjunto de valores, ideias, artes, né? Isso tudo, né, revela um certo grupo humano, né? E isso simboliza a vida e modela a sociedade, dando-lhe a identidade. Aí, aqui, só complementando, o que diz aqui? É a resposta do ser humano aos desafios da vida e da natureza, gerando conhecimentos, valores, linguagem e tecnologia. Porque o conhecimento, ele não é só esse conhecimento da escola. Na verdade, quando a gente chega na sala de aula, a gente também tem os nossos aprendizados de família. E aí a gente só vai melhorar com o que a gente vai aprender na escola. E aí ele diz que aquilo que o homem acrescenta ao mundo, né? Ao mundo natural e também ao mundo artificial. Então, o homem, ele acrescenta essa cultura para esse mundo e ele modifica. A partir do momento que uma pessoa entende que é uma questão cultural, a gente trabalhar a gente derrubar uma árvore aqui para fazer uma mesa. Pronto, isso pegou e foi passando de geração para geração. Já, por exemplo, é cultural, por exemplo, em algumas sociedades, comer feto, para eles é cultural e eles fazem isso. Sendo que para outros povos, por exemplo, para nós não é. Então, aí ele mostra aqui, o texto de vocês até mostra que a língua, por exemplo, ele mostra aqui o mapa das principais línguas faladas no mundo. Então você vê aqui quais são as principais. Você vê que dependendo, tem lugares que tem uma marcaçãozinha como se fosse um listrado. Ou seja, não é só uma língua naquele lugar. Termina pegando vários dialetos, né? Tem, por exemplo, o português, que tem o português brasileiro e já tem o português de Portugal. A gente vê que a gente consegue entender eles, mas tem uma diferençazinha. Então, em seguida, o próximo conceito é nação. O que é uma nação? Nação brasileira, nação israelita, nação japonesa. Sim, o que é nação? Então, o que eu coloquei aqui, o conceito de nação,
né? Ele diz o quê? Que nação representa uma coletividade real que se sente unida pela origem comum, pelos laços linguísticos, pela cultura, laços linguísticos, né? Culturais ou espirituais, pelos interesses comuns, as mesmas ideias. Então, nação é um grupo de pessoas que está, o grupo, né? As pessoas estão unidas por esses laços, por essas ideias, por esses costumes. Então, os costumes, as ideias, a língua une esse grupo e esse grupo passa a ser chamado de nação. Aí olha, prestem bem atenção que ele diz. Assim, nação pode ser entendida como um grupo constituído por pessoas que não necessitam ocupar um mesmo espaço físico. Ou seja, para você considerar nação, nem sempre aquele povo pode estar no mesmo espaço físico. Por exemplo, nação japonesa. Existem grupos, por exemplo, em São Paulo, tem um bairro que é só de japoneses. Então eles trouxeram aquelas ideias, aquela cultura para cá. Eles estão morando no território brasileiro, mas eles continuam sendo nação japonesa. Ou seja, eles ainda estão unidos, né, por esses laços. Assim como italianos no sul do Brasil, a gente vai ver mais à frente. Que, pronto, lembrei, quando a gente estudou região sul ano passado, a gente viu uma cidade lá em Santa Catarina, se não me engano, sim, Pomerode. É uma cidade que tem as casas, são todas bem tipicamente da Alemanha, se não me engano, da Alemanha. Então, assim, eles preservam isso. Está no território brasileiro, mas é uma nação alemã. Isso é o conceito de nação. Vamos a um outro conceito. Território. Sim, o que é o território? Território, você falar o território brasileiro. Território é a base física sobre o qual o Estado exerce sua soberania. O território é delimitado por fronteiras políticas, naturais ou artificiais. O território é o espaço que sofre o domínio do poder ou influência dos agentes políticos, econômicos e sociais. Então, território é o espaço físico que aquele povo está. Tanto que a página 360 fala território nacional, composta pela área em que o Estado exerce sua soberania. Então, território, espaço físico. Nação, grupo de pessoas que estão unidas por algo em comum, a língua, as ideias, os costumes. E o que é Estado? O Estado, o texto de vocês diz que é o conjunto de instituições políticas e administrativas que organizam um povo dentro do território. Então não confundam. Estado são as instituições, são as leis, são as questões administrativas que nos organizam. Entenderam? Então, para o Estado existir, é necessário que ele possua o seu próprio território. Ou seja, não existe Estado sem um povo, sem uma nação. Existe o Estado, ele pode ser composto por várias nações. Por exemplo, o Estado brasileiro, existe a nação brasileira, um grupo de nacionalidade japonesa, um outro grupo alemão. Então, o Estado, ele é o conjunto das instituições, das normas, são as questões administrativas, as leis que nos regem. Isso é Estado. Portanto, quando a gente vê, quando tem lei, tem um povo organizado por algumas leis, né? Ou vamos dizer, instituídos ou administrados por alguma lei dentro de um território, isso é Estado. É como se fosse o Estado é conjunto. É a reunião do território da nação. Entenderam? Então, isso é o significado de Estado. Nós vamos ficar por aqui, nós não vamos aprofundar, porque a gente vai precisar falar de fronteira e vamos ter que voltar em alguns assuntos do 7º ano. Então, nós vamos ficar por aqui. Aqui, gente, é a atividade, né? Eu coloquei. Cite exemplos do que você pode considerar cultura.
Eu citei alguns e vocês assistindo a aula, vocês vão saber responder. Segunda questão. Baseado no conceito de nação, cite exemplos de nações dentro do território brasileiro. Muito fácil também, já falei aqui. Qual o conceito de Estado? Também tem aqui. A quarta. O Brasil é somente uma nação ou um Estado? Por quê? Aí você vai dizer, você vai afirmar se é ou não é, e vai dizer por quê. Então, gente, eu não vou colocar atividade em PDF lá no grupo, no WhatsApp, vou avisar, inclusive, lá. A atividade está aqui, vocês vão copiar no caderno, tirar a foto e mandar para mim, ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Eu não vou mais colocar lá, não vou pedir que deixem na escola, porque pode ser que alguém não consiga ir levar ou não queira. A gente tá, nesse período de quarentena, a gente também não pode exigir que as pessoas saiam de casa. Então, vocês vão fazer no caderno e enviar para mim. Detalhe, até quinta-feira da outra semana. Eu não quero receber depois, porque eu não quero me desorganizar, como foi a entrega das atividades passadas. Eu não quero fazer isso porque fica ruim para mim. Os professores têm outras escolas, têm outras atividades e é bem complicado. Então a gente tem que fazer como se estivéssemos na sala de aula. A gente tem aula dia de terça e sexta, mas aqui eu só estou fazendo a aula dia de sexta exatamente para tentar num slide só fazer conteúdos de terça e de sexta. Porém, a atividade vocês têm que entregar na data, por favor. E espero que vocês realmente, desejo boas atividades, espero que vocês realmente assistam a aula, porque senão não vai adiantar, a gente se esforça para fazer, mas vocês têm que assistir e responder as atividades, porque do contrário, vocês terão a notinha bem inferior, porque aí todas essas atividades valerão parte da nota. Então, vocês vão fazer, quem não entregar vai fazer uma prova valendo 8, valendo 6, tá ok? Então, não deixem de fazer. Até mais.